Boa tarde, colegas internautas do Facebook, YouTube, Twitter e algumas páginas do WhatsApp. Continuando nossas exposições nesse domingo, 19º, o início da 19ª Semana do Tempo Comum dentro da liturgia católica. E nós estamos fazendo uma série de exposições sobre algumas nuances dentro do problema da religião e da ciência, ou da ciência e da religião. Nós vimos falando da questão do problema filosófico principal, ao nosso ver, da ciência. Então agora vamos falar da religião. Um problema filosófico dentro que nós estamos vendo isso dentro de uma leitura do filósofo Hegel, né, que é um filósofo de base de nossos estudos. Nós vemos outros. E na fenomenologia nós estamos vendo a questão do iluminismo e da superstição. Mas aí nós estamos vendo outros assuntos, e um assunto bem hegeliano, a questão do sujeito e da substância. E nós vimos um problema da ciência dentro dessa perspectiva hegeliana, é que a ciência transforma o sujeito como substância. A substância aí vista dentro daquele objeto dos experimentos científicos, né? Remete assim à imagem, nós reforçando o que já dissemos, né? A imagem das substâncias da físico-química do microscópio, que divide a substância lá tem a tabela periódica, né, a substância principal básica que rege os compostos e os corpos. E o sujeito tem algo maior dentro do nosso entender, filosoficamente tem isso também. Agora, a religião já é o contrário, ela hipostasia o sujeito. Tem questão de hipostasiar, que realmente dá uma visão maior do sujeito, mas nós optamos pelo termo hipopotestasiar por conta da potestá, do poder, né? Da poder do sujeito, principalmente na figura do pai que gerou o patriarcado, né? O pai, e suas degenerações na questão da sociedade, muito criticada, né? Principalmente depois dos exageros da chamada era vitoriana aqui na parte ocidental. E também, por conta disso, a religião tem essa visão de Deus como uma potestá, um poder supremo, maior, e ao mesmo tempo a Bíblia fala ciumento, vingativo, isso a Bíblia fala, né? No Antigo Testamento, né? E várias religiões transmitem essa figura de Deus, né? Como uma figura de pai, mas muito ligada a um pai dominador, um pai ciumento, um pai violento, né? A judaico-cristã tem muito disso, a religião muçulmana tem muito disso, muito disso. A judaico-cristã já arrefeceu um pouco essa visão, né? Mas os muçulmanos continuam tendo essa visão patriarcal. E do outro lado, nessa questão de sujeito, substância, a substância nessa questão passou a ser a mulher. A mulher, dentro dessa relação patriarcal, né, ela passou a ser uma substância. E as próprias mulheres, eu acho que embananam um pouco em algumas coisas dos movimentos feministas, em que elas procuram o poder, mas o poder para ela é de mostrar o corpo para o homem vir dominar. Numa vã perspectiva
daquilo vai dominar o homem. E não é isso a visão do homem. Tanto que agora aflora essa violência, os feminicídios que se tem, né? Muito dentro dessa visão ainda patriarcal, o homem e machista, agora, além de patriarcal, machista é o poder, né? É o homem, o pai, e a religião, a religião cristã já ajudou muito, né? Apesar de Cristo, quando ele fala a relação de homem e mulher, ele fala algo meio tradicional, mas tem um detalhe que outras pessoas não veem. Nos evangelhos que eu li e reli, Cristo falava: o homem deixará seu pai e sua mãe e unirá sua mulher, os dois formarão uma só carne. Aí não tem um dominando o outro. Né? Mais na frente, São Paulo, para nós, Paulo apóstolo, ele mesmo se reconhece como um judeu zeloso, né? Ele trouxe de volta essa visão patriarcal que, pelos relatos dos evangelhos, Cristo não tinha nos seus relacionamentos com as mulheres. São Paulo, uma das cartas, Coríntios, Gálatas, Romanos, não sei bem, aquela famosa frase que foi até repetida por um deputado de até uma cultura, um ex-promotor e agente do Ministério Público de elevado saber jurídico, relembrou um pouco isso, né? Que as mulheres devem ser submissas aos maridos. Isso São Paulo fala. Cristo não fala isso, fala uma só carne, então não tem um submisso ao outro. Essa é a visão cristã. Mas a visão de São Paulo é que ficou dominando e domina até hoje, tanto que existem padres, existem pastores dentro da igreja cristã, dentro do cristianismo, que ainda pregam essa visão radical. Mas a gente tende a analisar a Bíblia, que foi o seu caminho, a partir dos escritos de Cristo. Né? E nos escritos, nos evangelhos, não tem essa visão, e Cristo nunca falou que a mulher vai ser submissa ao marido. E nem a mulher também não é uma substância para cuidar da casa. Outro exemplo disso foi a série passagem das irmãs, Marta e Maria, dizem que era Maria Madalena, que Maria ficava lá e Marta estava trabalhando. E Marta reclamou, mas fala para ela me ajudar, que eu estou muito tarefada. E Cristo, dentro da linguagem do Evangelho, pelo menos que eu ouço, ele foi e falou: não, você faz é importante, mas Maria pegou a melhor parte, então apoiou isso. Uma coisa que a visão da mulher era, quando chegasse alguém, uma visita, ela tinha de fazer a sala, como dizem, para aquela visita, preparar as coisas, tudo. Né? O homem ficava discutindo assuntos gerais, oferecia uma bebida, alguma coisa, e a mulher ficava com um serviço prático, serviçal, de servir aquela visita importante. Né? E Cristo, nesse episódio, dá para ver que Cristo tem uma outra visão da mulher, não essa visão de substância. Tem até o termo que todo mundo, até as feministas, utilizam, é a questão mulher, objeto, aquela coisa tudo, né? Mas dentro dessa perspectiva nossa, tem essa questão da mulher também como substância, não como um sujeito, e Cristo via como um sujeito. Tanto que as primeiras pessoas que ele apareceu depois da ressurreição foram para as mulheres, que elas tinham alguma importância, né? E muita importância. Ele não apareceu primeiro aos apóstolos,
Dizem que apareceu para a mãe dele, a Bíblia não relata isso, mas foram mulheres, foram as mulheres que foram visitar o túmulo e Maria Madalena depois. Então era isso que nós depois temos depois de secar algumas coisas, ainda mais nessa questão do feminicídio, tem essa visão da mulher como objeto. Só que não é um objeto, uma substância como nós vimos agora, para servir de experimento para fazer alguma lei. É um objeto de prazer para ser utilizado. A mulher é um objeto de utilidade que ela tem de servir para alguma coisa. Né? Ela não pode, dentro da visão patriarcal, expressar aquilo que pensa e aquilo que ela vê do mundo. Né? E as religiões, elas têm esse lado, esse problema dessa hipopotestação desse sujeito homem, macho e pai, né? Na religião tem isso. Embora eu sou cristão, não vejo que o cristianismo, dentro daquilo que Cristo deixou, não vê dessa forma. Boa tarde a todos.